Neste mês de agosto, o Religar está aqui no Centro Cultura e Fé da PUC Minas, durante o 26º Congresso Internacional da Soter, que aconteceu de 8 a 12 de julho. Hoje conosco está o professor Enio da Costa Brito, ele é professor da PUC de São Paulo, professor de Ciências da Religião. Professor, como é que a gente pode compreender essa diversidade cultural, entendê-la, estudá-la? Como que é o dia a dia do pesquisador? Eu acho que há alguns pressupostos básicos para a gente entender a diversidade cultural. O primeiro pressuposto é a abertura não só do pesquisador, mas também das outras pessoas para o outro, para a alteridade. Alguém poderia perguntar, mas isso não é normal? Não. Tem muita gente que não tem essa abertura para o outro, não é? Mas, por outro lado, a gente também tem a potencialidade, eu diria, de crescer na sensibilidade cultural, que é um desafio para os educadores, né? Como educar os nossos mestrandos, os nossos doutorandos numa sensibilidade cultural, né? E é interessante, eu acho que a questão da sensibilidade cultural, ela tem graus. Eu posso estar circunscrito no campo etnocêntrico, ou posso estar circunscrito no campo etno-relativo. E no campo etnocêntrico a gente tem aí uma diversidade. Um primeiro grau é a negação total da cultura do outro. Você não se interessa para a cultura do outro, você não quer saber da cultura do outro. Um segundo grau é a defesa diante da cultura do outro. Você já admite que uma cultura diferente está presente e você se defende. Você chamou isso mesmo? Etno-relativo? Não, eu chamei etnocentrismo. Etnocentrismo no primeiro momento. Etnocentrismo no primeiro momento com seus diversos graus, né? Então, primeiro, negação absoluta da cultura do outro, né? Você não toma conhecimento, você não quer saber, você despreza, né? No segundo momento, o momento de defesa, não tem como. Ela se faz presente e eu me defendo. E me defendo como? Dizendo que a minha cultura é boa e a do outro não é boa. E num terceiro momento, né, você tenta minimizar as diferenças, já é dentro do etnocentrismo, é um grau mais refinado. Mas você está etnocêntrico ainda, você tenta minimizar. E buscar os pontos comuns. E buscar os pontos comuns para dizer, para justificar. Para justificar, exatamente. Agora, no etno-relativo... Tanto a ciência da religião fez isso, não? Exatamente. Mas isso é assunto para um outro programa. Isso é assunto para um outro programa. Isso daria um assunto... É muito interessante sua observação, porque você foi aonde eu queria chegar, antecipou um pouquinho. Sim. No campo etno-relativo, né, já é o momento que eu estou aberto para o outro. Então, aí também a gente tem graus. O momento de adaptação, a gente procura se adaptar um pouco à cultura do outro, né? O momento de uma maior inserção dentro da cultura do outro, não é? Esse é um ponto importante, quando você consegue essa inserção, sinal de que já se estabelece um diálogo, né? Você passa a perceber valores na cultura do outro, né? Então, eu acho que é um pouco por aí que vai essa compreensão da cultura do outro, né? Sim. Mas aproveitando, então, a deixa, né? Como é que a ciência da religião acabou embarcando nessa perspectiva etnocêntrica? Eu acho que um pouco a própria antropologia, né? Eu acho que uma certa influência antropológica, porque a antropologia nasce sob o signo, a gente não pode esquecer isso, sobre o signo do etnocentrismo, não é? Nós vamos conhecer as outras culturas, mas com intenção de domínio, né? de exercer poder. Eu acho que num primeiro momento a ciência da religião acabou influenciado por essa perspectiva antropocêntrica e também histórica, vamos dizer que a história também tem o seu etnocentrismo, ela embarca, mas eu acho que gradualmente ela saiu rapidamente desse ponto, né? É verdade. Saiu com uma certa rapidez e com uma rapidez maior do que a antropologia, porque a antropologia só agora, né, ela vem com uma antropologia responsável aí, né? Sim. Acho que foi. E a teologia também tem uma presença de etnocentrismo nos discursos eu acho teológicos? que a teologia, a coisa ainda é mais pesada nesse sentido, porque, primeiro, pela absolutização de uma determinada expressão religiosa, né? A gente poderia falar por uma absolutização da expressão religiosa católica, não é? E segundo, por uma compreensão errônea do sincretismo. Os primeiros textos escritos sobre o sincretismo são de pura condenação, né? Como se, né, Flávio, a religião católica fosse pura, né?
Quer dizer, a gente pode dizer que não há religião pura. As religiões, elas são sincréticas. Basta olhar as nossas grandes festas. As nossas grandes festas são ressignificações, quer dizer, a gente ressignifica o solstício e vamos celebrar o nosso Natal, mas é uma ressignificação, é uma festa pagã, nesse sentido, né? Sim, sim, sim. Isso faz parte da história do cristianismo e das religiões de modo geral, né? No diálogo com outras tradições religiosas. Com outras tradições. E não só do catolicismo, né? Mas isso acontece, nós poderíamos dizer, em todas as expressões religiosas. Né? Wendel, você acha que está acontecendo no Brasil assim, a importação de uma postura intolerante? Não que a história da intolerância não fizesse parte também, né, do nosso caldo cultural, mas mais recentemente parece que um discurso assim, mais de condenação, de demonização do outro, em relação às culturas africanas, de matriz africana, isso parece ser muito evidente. Você tem sentido esse movimento? Tem, isso é claro, tanto que tem dado condenações já no campo jurídico, não é? A gente tem certas igrejas que foram condenadas juridicamente, né, por causa da ofensa à expressão religiosa do outro, né? Mas o fenômeno mais recente é por parte de algumas religiões neopentecostais baterem enormemente nas religiões afro, né? E parece que o feitiço vira contra o feiticeiro, não é? Se a gente olhasse hoje... Essa frase tem muito sentido. Feiticeiro, está certo. Se a gente olhasse hoje para a IURD está num processo intenso de umbandização. O culto da IURD hoje, se a gente olha com certo cuidado, é muita coisa importada da Umbanda, né? Tanto é que a IURD está interessada na conversão de pais e mães de santo, porque ela diz, se eu converto um pai ou mãe de santo, eu levo comigo também os adeptos. Há uma tensão muito forte nesse sentido. Em São Paulo, a gente tem sentido essa pressão, né? Muito intensa. E isso é um elemento um pouco estranho, não? A cultura brasileira, que está mais acostumada a um diálogo sem demonização, ou a minha visão pode ser um pouco ingênua também, equivocada até? Não diria equivocada, né? Mas nós tivemos, por exemplo, até a década de 40, até a década de 50, 40, 50, nós tivemos, no âmbito político, nós tivemos uma perseguição muito forte aos cultos religiosos. Eu assumo que acho que foi equivocado mesmo. Nós estamos recuperando. Você lembra da REB, a REB da década de 30 e de 40, uma campanha enorme contra o espiritismo? O grande promotor dessa campanha era Boaventura, que depois se tornou bispo, e aí escreve um belíssimo artigo dizendo, não, a gente tem de abrir para o diálogo, né? Ele, depois do Vaticano II, ele se abre para o diálogo. Mas nós tivemos um período muito forte. Verdade. O próprio Estado, né? Agindo a favor da religião hegemônica. Né? Da religião hegemônica, né? Então foram momentos difíceis, em que, por exemplo, os terreiros de Umbanda tinham de pegar outros nomes, tinham de disfarçar o seu próprio nome para poder se fazer presente na sociedade, né? Sim. Como é que você vê o futuro desse debate sobre interculturalidade, multiculturalismo? Eu acho que é um debate necessário, urgente, não é? Porque, do contrário, nós teríamos tensões fortíssimas na sociedade brasileira. Nós já temos tensões pelos problemas sociais, não é? Nós temos distâncias sociais muito grandes, não é? Nós temos problemas, e a gente está percebendo ultimamente, por uma política autocrática que não leva em conta realmente a população. Então, se a gente não trabalha nessa convivência dos diversos grupos sociais e culturais, nós teremos problemas a curto prazo. Não é a longo prazo, é a curto prazo, né? Fica o alerta para a gente ficar atento a esse debate. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, professor Enio. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre esse projeto acessando a nossa página na internet. O endereço é pucminas.br/ppgcr e lá você vai encontrar o link para o Religare. O Religare de hoje fica por aqui do Centro Cultura e Fé da PUC Minas. Na próxima semana nós voltamos com um novo programa. Um abraço muito cordial e até lá!